verso de número 53. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, Nazaré, a cidade, ensinava-os na sinagoga deles. Repita comigo assim: sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e a estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele Jesus. Porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Repita comigo: incredulidade deles. Sinagoga deles. Tome o teu assento e vamos apreciar a palavra do Senhor nessa noite. Aleluias! Eu quero falar nessa noite subordinado ao tema ativando a minha fé. Olha para o teu irmão, diga para ele: você precisa ativar a tua fé. Você precisa perseverar, você precisa acreditar. Nós não podemos permitir que a adversidade impeça o homem de prosseguir. Nós não podemos permitir que as adversidades da vida, os obstáculos que às vezes surgem diante de você jovem que está aqui nessa noite, das necessidades, dos sonhos, dos projetos, porque nós sabemos que nada é fácil e tudo é adquirido em sacrifício, em esforço, em perseverança, em constância diante do Senhor. E diante de um trabalho você precisa ser constante, num trabalho você precisa pelejar, você precisa ter compromisso, você precisa ter disponibilidade para que você venha ser aceito naquele trabalho, que você venha sobressair em um trabalho, em que qualquer área que você, o ser humano, for fazer. E nós encontramos aqui que Jesus, ele depois de falar de várias parábolas que ele havia mencionado aqui no capítulo 13 de Mateus, Jesus agora ele vai para Nazaré, a sua cidade natal, a sua pátria, e ali diz o texto que estava reunido ali Jesus, e eles se escandalizam, fazem chocarrice a respeito de Jesus, dizendo: não é esse aí o filho do carpinteiro? Jesus, ele era tido até mesmo um homem que não tinha pai, porque José, eles não mencionavam o nome de José. Eles diziam: este é o filho do carpinteiro, sua mãe Maria, seus irmãos estão aqui, e suas irmãs estão aqui, e ele está aí com essa sabedoria toda. Então eles chegavam naquele momento a dizer para Jesus: o que você pensa que é? O que você está achando que você é? Com toda essa sabedoria, com esse vocabulário, com esses sinais. Então eles estão ali olhando para Jesus e não estão compreendendo o que está acontecendo. E eles estão dizendo a respeito dele, menosprezando a Jesus. Esse é o filho do carpinteiro. Esse é um que estava no nosso meio. Não é assim que acontece? Talvez isso já aconteceu com você. Mas o que ele pensa que ele é? O que ela pensa que é? Nós crescemos junto. Jogamos ping-pong junto, jogamos bolinha de gude junto, jogamos futebol junto. Quem
ele pensa que é? Não é esse o filho da Dona Maria? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho do fulano de tal? E agora está aí com essa banca, está aí com essas pessoas andando atrás dele, está aí ele falando dessa forma, dizendo ser o Filho do Deus Altíssimo, dizendo ser o Cristo, dizendo ser o ungido de Deus. Então eles estão aqui, eu quero que você entenda isso, ridicularizando. Eles não estão acreditando em Jesus. E isso acontece. E nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio aproximadamente. E nós sabemos que Jesus operou vários milagres. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Em todas as cidades que Jesus passava, aqueles que ele tocava, ou aqueles que tocavam em Jesus, ou aqueles que recebiam uma palavra, eles recebiam um milagre, recebiam a cura. Muitas coisas aconteciam. A Bíblia nos diz que se fosse escrever todos os milagres de Jesus, faltaria páginas. Porque muitos milagres Jesus operava e dizia: não fale, não comente, não diz a ninguém que foste curado por mim. Ele liberava a palavra, os leprosos eram curados, e assim era. Ele simplesmente dizia: vá ao sacerdote e apresente-se diante dele. Leve uma oferta, como de costume, e se apresente diante dele. Porém, é muito importante entendermos que eles estão dizendo nos últimos versículos, no versículo 58, que Jesus deixou de operar sinais de maravilha por causa da incredulidade deles. Então olha para o teu irmão e diga para ele: a incredulidade, ela me impede de tomar posse do impossível. Incredulidade é dúvida. Incredulidade é desconfiança. É descrença. É algo que a pessoa fala, libera e a outra não dá crédito, não acredita. É orar por uma pessoa e ela mesma não está acreditando. Ela não está pondo fé em ti. Ele não está pondo fé naquela pessoa que está falando. Ela é incrédula. E o texto diz que Jesus Cristo não operou maravilhas em Nazaré por causa da incredulidade deles. Galileia recebia milagre. Aonde ele passava nas cidades circunvizinhas, o milagre acontecia. Mas em Nazaré algo se levantou, uma barreira se levantou, impedindo o milagre de acontecer. A incredulidade é uma barreira, é uma muralha que se levanta. Na verdade, que o próprio homem constrói, separando ele de Deus, separando ele do milagre, separando ele da bênção. Nós mesmo, o homem, o ser humano, aquele que é incrédulo, aquele que não acredita, aquele que não tem convicção de que Deus pode, de que Deus faz, ele constrói a cada dia, ele põe um tijolo, cimento e vai levantando, fazendo uma separação. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: entre eu e o meu Deus não há incredulidade. Não pode haver. O meu Deus tudo pode. Amém. Aleluia. Quantos creem que o Deus o qual nós servimos é um Deus que tudo pode? Aleluia. Que não há impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele tudo pode executar. Mas então por que às vezes levantamos esse muro? A incredulidade chega. Em um determinado momento a incredulidade acaba chegando. A dúvida chega. Será? A situação está tão apertada que às vezes nós começamos a construir um muro. E Deus nessa noite, o Senhor está falando conosco: não construa muro de incredulidade. Joga por terra. Amém. Não aceite nenhuma palavra de dúvida no teu coração. Rejeite essa palavra de dúvida. E creia, simplesmente
creia que Deus pode fazer por você. Aleluias. Vai na contramão da situação, irmão. E ter fé é ir na contramão daquilo que os teus olhos estão vendo. É ir na contramão daquilo que as pessoas estão te dizendo. Que o papel está te dizendo. Aquilo que o médico te disse. Aquilo que o advogado te disse. Ele está dizendo que não tem jeito. A máquina está dizendo que não tem jeito, pastor. Mas o Deus que nós servimos pode todas as coisas. A incredulidade é como você, é como um ser humano desejar tomar um suco de laranja e ele põe ali no aparelho, na batedeira, no liquidificador e coloca ali, mas não coloca a tomada. Não conecta a tomada ali. Não tem jeito. Você deseja, você quer, mas é impossível sem colocar a tomada. Assim somos nós. A nossa fé tem que estar ativada no Senhor. Amém. A nossa fé é ativar um botão, é apertar um botão e dizer: o meu Deus pode, o meu Deus faz, não há nada impossível, tudo está dizendo que não tem jeito, mas eu creio que o meu Deus pode restaurar o casamento, mudar a história, abençoar a minha casa, abençoar a minha família, trazer paz no meu lar, trazer alegria na minha casa. O meu Deus pode. Amém. Glória a Deus. Quando nós andamos conectado com o Senhor, conectado é colocar a nossa fé em ação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos estar todos os dias acionando esse botão. Eu creio. Olha para o teu irmão e diga para ele: pela manhã você aciona o botão dizendo: eu creio na minha vitória. Aleluia. Quando você, durante o dia, à noite, você está ali acionando com o dedo no botão: eu creio na minha vitória. Eu creio que o meu Deus faz. Mas em Nazaré, Jesus não opera muitos milagres. Por causa da incredulidade deles. Jesus, ele está na sinagoga deles. E a sinagoga não era de Cristo, era a sinagoga dos fariseus, dos escribas. Sinagogas eram lugares que eles usavam para adorar o Senhor. Um templo, um santuário, um local onde eles se reuniam. Porém, Jesus, em uma determinada feita, ele entra em uma igreja, um santuário, e ele diz: a minha casa é chamada casa de oração. Não é lugar de baderna, não é lugar de brincar, não é lugar de tirar foto, não é lugar de fazer essas coisas. É lugar de adorar o Senhor. É lugar de engrandecer o nome dele. É por isso que Salomão, ele diz: tira as sandálias dos teus pés quando entrar na casa do Senhor. Por isso que o Senhor escorraça aquele povo. Eles estão ali fazendo da casa do Senhor, mudando o princípio que era a casa do Senhor, de adorar. E a igreja do Senhor nos dias de hoje tem virado o quê? Um encontro para muitos. Não aqui, porque nós não aceitamos. Esse lugar é chamado casa de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui, você está aqui para engrandecer a Ele. Aleluia. Mas existem lugares que é desfile. Existem lugares que é como se fosse uma agenda de trabalho, uma agenda de casamento. Porém, a igreja do Senhor, ela foi criada para adorar o Senhor, para engrandecer a Ele. Então a sinagoga era deles. A Bíblia nos fala em Mateus, capítulo de número 12, você volta um pouco aí, no verso 9 e 10, que diz assim o texto: e partindo dali chegou à sinagoga deles, mais uma vez, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Na sinagoga deles havia um homem com a mão mirrada. Um homem que não recebera a cura. Ele estava ali, ele cultuava ali, mas a sinagoga era deles. A sinagoga era do jeito que eles queriam.
os fariseus e os escribas queriam. A liturgia era deles, não era o mover do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diga para ele, o que comanda é o mover do Espírito Santo. Amém. Não é liturgia de culto. Não é você repetir o que tem que ser repetido. E dizer o amém. E dizer assim, não. O Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. A sinagoga não é nossa. A sinagoga é do Senhor Jesus. É Ele que age no nosso meio. Aquele homem estava ali há anos com a mão mirrada. E quando Jesus entra na sinagoga deles, diz o texto que o Senhor o chama para o meio, o chama para o centro e diz, homem, estende a sua mão, me mostra a tua mão. E Jesus cura aquele homem. Jesus muda a história daquele homem, porque aonde Jesus está, aonde o Espírito Santo move, aí há cura, aí há milagre, aí há batismo com o Espírito Santo, aí dá dons de língua, revelação, a mover de Deus. Aleluia por isso. Mas aonde há incredulidade, aonde há dúvida, aonde há aquela incerteza, não gera milagre. E isso pode ser pessoal. E isso, a pessoa pode estar num ambiente de milagre e não receber o milagre. Ele está num ambiente de cura, mas não toma posse do milagre. Ele está do lado de alguém que recebe o milagre, mas ele não recebe. Ele está do lado de alguém que o anjo vem, agita a água, toca nele, mas não toca no outro. Sabe o que é isso? Às vezes, há uma incredulidade da parte das pessoas. O ambiente é de milagre. O ambiente é propício. Porém, as pessoas estão dispersas. Porém, as pessoas estão preocupadas, estão colocando em dúvida, estão querendo fazer com a própria mão, a própria força do braço. E com a força do braço humano não há vitória. Porque milagre não se explica. Milagre se vive um milagre. O ambiente é de milagre. O ambiente é de cura. Pode andar do lado do profeta, mas não quer dizer que vai ocupar o lugar do profeta. Não foi assim com Geazi? Geazi está num ambiente de milagre, vive com o profeta, mas não toma o lugar do profeta. A incredulidade estava na vida de Geazi. E a incredulidade me impede de tomar posse da bênção. A Bíblia nos fala, para confirmar isso, diante de você, Hebreus, capítulo de número 3, verso 16 e verso 19. Porque havendo alguns ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Não tomaram posse da bênção do que havia sido prometido por causa da incredulidade. E a incredulidade, por isso que o Senhor ministra aqui nessa noite dizendo, não deixe a dúvida, porque dúvida é incredulidade. Às vezes as pessoas têm mais, eu não sou incrédulo. Dúvida é incredulidade. Só mudou a palavra. Eu não estou conseguindo ver. Mas a palavra do Senhor diz que nós andamos por fé e não por vista. Quem anda por fé, ele não precisa ver. Quem anda por fé, ele adora em qualquer circunstância. Quem anda por fé, ele não precisa estar olhando se o mar se abre ou se não abre. Deus vai nos levar e nós vamos passar andando sobre as águas. Incredulidade. Muitos caíram no deserto. Muitos pereceram no deserto. Muitos comeram do pão do maná que Deus enviou do deserto. Muitos beberam da água da rocha que Deus tirou para eles.
Muitos andaram debaixo da nuvem de glória no deserto. Muitos passaram pelo mar vermelho, mas não possuíram a terra, por causa da incredulidade, da desobediência. Amados irmãos, é muito mais sério do que nós pensamos. E essa dúvida, ela pode surgir no nosso coração de um momento para o outro. De um momento para o outro, a dúvida entra no coração, ainda mais quando nós estamos ansiosos para receber a bênção. A Bíblia nos fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Quando nós estamos aguardando a bênção, eu estou aguardando a bênção, você está aguardando a bênção, o povo de Deus está esperando a volta do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Ele vai voltar, e nós estamos aguardando, esperando o tocar da trombeta, e os nossos corpos serem transformados em corpos incorruptíveis diante de todos e subirmos para a glória. Mas essa esperança pode causar dúvida. Vãs doutrinas podem vir dizer, olha, comichão de ouvido, olha, não é bem assim. Sabe o que eles andaram falando? É um disco voador que vai aparecer aí. É uma história. Mas aí a pessoa começa a dizer, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar a vida um pouco melhor. Eu vou passear mais. Eu vou me divertir mais. Mas aí a Bíblia nos fala como foi no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam. E assim veio o Senhor. Assim vem o Senhor nos nossos dias. E eu não posso duvidar. Eu não posso duvidar de que Deus vai fazer. Eu não posso duvidar de que Ele vai voltar para me buscar. Porque Ele prometeu. Eu não posso deixar a dúvida. O inimigo, ele quer semear a dúvida. Ele quer semear algo no coração do homem e dizer, olha, desiste desse negócio. Desiste disso. Tem meios que você pode conseguir o que você está querendo mais rápido. Corta um atalho aí, rapaz. Você está perdendo tempo. E as pessoas chegam para você e dizem assim, sabe o fulano? Não é assim? Sabe o Beltrano lá? Ele fez. Deu certo. Vai lá e faz também. Deixa de ser... Vai lá. Não é assim que é o conselho, né? O conselho do amigo, né? Aquele amigo do mundo, né? Aquele amigo, ele dá o conselho assim. Vai lá. Faz também. Fulano fez, fulano fez, o outro fez, o outro, tá todo mundo aí. Mas porém tá todo mundo com a consciência culpada diante de Deus. Todo mundo sujo diante do Senhor. Deram legalidade para Satanás. Enquanto você, na sua pouca força, Deus tem te honrado, Deus tem te dado vitória na tua pouca força. Você não tem cortado atalho na tua pouca força. Você tem sido sustentado pelo Senhor. Aleluia por isso. Porque você sabe que você não iria conseguir se não fosse a mão de Deus. É o Senhor que nos ajuda. Então eu preciso ativar a minha fé. A Bíblia nos fala de Abraão. E Abraão com quase 100 anos. Ele ainda cria. Deus vai me dar um filho. Eita glória. Abraão, 99 anos. E Deus havia falado com ele. Ele tinha 75 anos. Eis que serás pai de uma multidão, Abraão. E nasceu Ismael. Não é Ismael. O filho da promessa é outro, Abraão. O tempo passou e o texto nos diz, em Romanos 4, 19 a 25, o texto nos fala que Abraão não enfraqueceu na fé. Não deixou a dúvida entrar no coração dele. Quer ler o texto comigo? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para
para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, para estar escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: você está certíssimo de que Deus pode mudar a tua história de um momento para o outro. Essa é a convicção. Agora você há de concordar que às vezes ficamos um pouco em dúvida, porque nós somos humanos. E é isso que o Senhor está falando conosco aqui. Desperta, ative, acione este botão da fé, esse botão que vai levá-lo para mais próximo da promessa. Este botão que vai ativar a tua fé a permanecer firme no Senhor. Vamos nos colocar de pé neste momento. Por causa, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Pessoas que às vezes pedem oração. E uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui. A pessoa me pedindo oração, eu ia orar e a pessoa começou a dizer: porém eu tenho um câncer e o médico disse que não tem jeito. Eu digo: mas nós vamos orar então. Mas ele falou que já está enraizado. A irmã não está pedindo oração? Eu estou pedindo oração. Mas se não tem jeito, eu não me peço oração. Eu falei com ela: se você não crê, não me peça oração. Porque a irmã está dizendo que o médico disse que não tem jeito. Então eu não posso fazer nada por ti. Agora, se a irmã mover dentro de ti uma fé e acreditar de que Deus pode reverter a situação, então eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Porque eu não vou fazer oração de tolo. Eu vou orar por você e Deus vai operar o milagre. Pessoas que põem dúvida. Existem pessoas que quase põem dúvida em você. Ele quase desanima você. De tão densa treva em que eles estão. Eles chegam perto de você e dizem: esquece isso. E você quase dá a mão para ele. E concorda com ele. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: olha, o milagre te espera. Não deixa a incredulidade, não deixa a dúvida entrar no teu coração. Não deixa, não deixa. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Apresentar a tua casa ao Senhor nessa noite.